Bom dia, bom dia, bom dia. Então, esse no mês da mulher, né? Vamos estar falando de uma mulher aqui. Bom dia, bom dia. Então, tô falando assim que esse mês da mulher, né? Vamos estar falando de uma mulher aqui, de uma rainha, a rainha Esther, né? Que o que ela nos ensinou, né? Quais foram as características que ela nos deixa como rainha, né? Vamos falar um pouquinho dela aqui, né? E o versículo que eu vou deixar a chave é Apocalipse 1:6. Deus nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, né? Deus nos fez. Primeiro, ele já nos fez. Nos fez é passado, algo que já foi constituído. Então, Deus nos fez. Ele fez a mim e fez a você rainha e sacerdotisa. Falando para as mulheres aqui, né? Ele já nos fez. Nós também somos rainhas e sacerdotisa para ele mesmo, para Deus e seu Pai, diz assim. Apocalipse 1:6, ok? Então, vamos falar um pouquinho da rainha Esther, né? A rainha Esther, ela foi no reinado de 483 a 478 antes de Cristo, né? Foi um rei Assuero e a rainha Vasti, né? Ele era o rei e ela era a rainha, né? E na sede do reino em Suzã, né? Foi ali. E esse rei Assuero, ele tomou conta de 123 províncias. Ele era um homem um rei muito influenciado, né? E no terceiro ano do seu reinado, ele fez uma grande festa. Ele promoveu uma grande festa, não só para os seus oficiais, para os príncipes, né? As pessoas que estavam ali ao seu redor, as autoridades, mas também ele fez uma festa que durou uma semana, né, para todo o povo da capital de Suzã. Uma semana de festa para todo o povo, tanto os mais simples como os mais nobres, né? Ele fez a festa para todos os moradores da capital de Suzã. E no 7º dia dessa festa, ele estava dando uma festa e a rainha Vasti também estava dando uma celebração também para as mulheres, né? E no 7º dia, ele pediu para os seus oficiais mandarem chamar a rainha Vasti, que ele queria vê-la, né? Que ele queria que ela comparecesse no último dia da festa. E o que ela fez? Ela pegou, mandou mandar um recado para o rei que ela não iria comparecer não ia comparecer. Nossa, o rei ficou indignado. O rei ficou indignado e chamou os seus oficiais, chamou o seu povo, né? As autoridades ali que estavam junto com ele. Todos ficaram indignados pela atitude da rainha Vasti de não ter comparecido. E ficaram preocupados, o rei ficou preocupado. Se isso se estende para toda a região, todos ficam sabendo que a rainha Vasti não compareceu perante o rei, ia lastrar para todas as mulheres, né? Todas as mulheres dos oficiais, ia adotar também o mesmo método, o mesmo sistema. Então, peraí, aí eles pensaram assim, os oficiais estavam ali com o rei, então vamos ter que fazer algo para que isso impeça, né? E eles promulgaram uma lei. Então, se a rainha não compareceu, ela não vai mais poder comparecer perante o rei. Coloca essa lei, né? Falou para o rei. E ela foi proibida de estar perante o rei novamente, a rainha Vasti, né? Então, foi decretada essa lei. E aí os oficiais falaram assim, então vamos substituí-la. Já que ela aconteceu isso, vamos, né, substituir por uma outra pessoa que corresponda à condição do rei. Aí fizeram um belo concurso, né? Um belo concurso as mulheres mais lindas, mais belas e as virgens, né? Para que se comparecessem perante fossem, né? Tivesse um período de tratamento de 1 ano de beleza,
né? Imagina, 1 ano de beleza com óleo de mirra, um poderoso antioxidante para a pele, para o cabelo, para tudo, imagina. E também uma alimentar também, todo um sistema alimentar. Então, foram 1 ano de tratamento, né? E aí que entra a rainha Esther, tá? Aqui que vai entrar. Então, a Esther foi, a Esther era quem? Era uma menina órfã, né? Que chamava Hadassah, que também podia chamar também de Esther. Ela era órfã de pai e mãe, que foi criada pelo seu primo Mardoqueu, que era judeu, né? Que trabalhava ali na corte real ali, no palácio, né? Então, ele criou a sua prima Esther, né? E Esther foi selecionada para estar. E o seu primo orientou assim: Esther, não diga a sua origem judaica, nem do povo que você veio, né? Não fale nada. Olha, e ela guardou o segredo, ela não falou nada. Ela participou ali de tudo, foi selecionada, e a pessoa, Hagai, que cuidava todo desse harém, dessas mulheres, né? Encantou com Esther, né? E deu maior atenção para Esther, né? Nos cuidados, tal. E a Esther, ela já chamava atenção. Olha, gente, ela já chamava atenção pelo seu comportamento no meio das mulheres ali. Ela já influenciava as mulheres, ela já tinha um bom comportamento, todos gostavam dela. Ela tinha essa característica já de uma menina que já tinha uma postura, né? Além de ela ser elegante também, né? Ela tinha elegância, tinha beleza, então já mostrava também autoestima ali. Ela era órfã de pai e mãe, mas ela foi criada pelo seu primo, mas ela já tinha uma boa estima, um bom cuidado, ela já se amava, né? Tinha esse interesse por si mesmo, até que ela chamou a atenção também da pessoa que cuidava de todo o harém dessas mulheres, né? Pelo seu comportamento, pela sua atitude, pela influência que ela tinha, né, sobre as outras pessoas ali. Todos gostavam dela. Então, olha, ela já era, eu já vejo aqui que ela já era rainha antes de ser rainha, né? Percebe bem, né? Porque o que aconteceu no primeiro momento aqui que eu vejo que a responsabilidade, ó, como as mulheres, né, tem que ter responsabilidade. A rainha Vasti, ela não teve a responsabilidade, né? Porque ela disse, porque ela não iria comparecer perante o rei. O que ela ia causar com as outras mulheres? Olha, o que ela ia causar, né? Que uma postura dela de rainha, né? Ela tinha que pensar muito bem antes de ter dito aquilo, porque ia causar um maior estrago, né? No meio das mulheres, dos outros oficiais, dos outros príncipes, das outras pessoas ali. Então ela não pensou, né? Então, como Deus nos constituiu, estou falando paralelo que Deus nos constituiu reis e sacerdotes, e nós somos rainhas sacerdotisa, então nós temos a responsabilidade, quando Deus nos constituiu e já nos fez, né, o que nós vamos dizer, o que nós vamos falar vai contaminar, vai estar influenciando outras mulheres também, né, outras pessoas, né? Então a gente tem que pensar nessa constituição que Deus nos fez. Aqui o rei substituiu a Vasti, né, por Esther. Tá, então vamos ver assim. O que a Esther teve então aqui? Já de início, antes de ser colocada como rainha oficialmente. Ela tinha autoestima, ela tinha autoconfiança já em si, já era uma mulher influenciadora, né? Uma mulher que guardava segredo, né? A pessoa que saía falando tudo, né? Que seu primo pediu para ela não contar e ela permaneceu na postura, né? De não contar, ela tinha segredo. Então já são 4 características aí, né? Autoconfiança, influenciadora, guardava segredos e tinha autoestima.
antes de assumir oficialmente que ela era rainha, tá? E depois o que aconteceu, então? Aí, o que é? O rei encantou. Quando foi feita, né? Elas foram apresentadas para o rei encantou com Esther. Apaixonou-se por ela, né? Foi encantado, né? Por ela. E ele entregou para ela a coroa real e consequentemente, né, constituiu a rainha no lugar de Vasti. Tá, nesse meio tempo, Amã, que era o príncipe do rei, tinha convocado, tinha decretado uma lei que para matar os judeus, né? Para haver uma exterminação dos judeus, porque o Mardoqueu, né, o que criou a Esther, ele não se inclinava perante o Amã, né? Porque ele era príncipe e quando ele passava todo mundo se inclinava perante ele. E Mardoqueu, como era judeu, ele não fazia isso. E Amã ficou furioso. Então, por isso que ele decretou essa lei, né? Então, ele não conseguia admitir que esse Mardoqueu não se curvava perante ele. Então, ele falou assim, vou fazer uma lei que vão exterminar os judeus, né? E quando Mardoqueu ficou sabendo isso, que Amã ia fazer isso, ele mandou avisar Esther. Mandou avisar, avise a Esther, né? Mardoqueu falou, que o Amã vai exterminar os judeus e todo o nosso povo, né? E não pensa você, Esther, que você vai escapar disso. Vamos ler só essa parte aqui em Esther 4:4. Olha, que diz assim. Amã repetiu as palavras de Esther, Mardoqueu, e ele mandou este recado de volta. Atá, né? Atá repetiu a palavra de Esther, que Esther mandou a Mardoqueu, e ele mandou esse recado de volta. Não pense, o Mardoqueu falou assim, ó, não pense que só porque você mora no palácio real, Esther, será a única judia a sobreviver. Se você insistir em ficar quieta numa situação como esta, o socorro e o livramento para os judeus virão de outra parte. Mas você e sua família serão exterminadas. Quem sabe não foi justamente para isso que você foi escolhida rainha? Quem sabe não foi justamente para isso que você foi escolhida rainha? Né? O seu primo falou para ela. Então, quer dizer assim, ele está dizendo assim, que ela também não ia se escapar, né, dessa situação. Então, e ela estava assim, ele estava assim, conclamando a ela, olha, quem sabe não foi para isso que Deus te constituiu, Esther. Lembrando ela, né, olha o seu lugar, olha a sua posição, né, que Deus te constituiu. Será que não foi para esse tempo, exatamente por esse tempo que você foi constituída rainha, Esther? Ele quis lembrar isso, né, para ela, né? E o que ela fez? Ela ficou também numa situação porque ela sabia que ela não poderia comparecer perante o rei sem ser chamada, né? Era uma ordem ali, que a rainha só podia comparecer perante o rei se ele chamasse a rainha, né? E como ele não a tinha chamado, como que ele ia, né? Como que ela ia falar para o rei? Como que ele ia chegar? Ela tinha que quebrar uma lei, um protocolo de chegar perante o rei e falar tudo isso, né? E o que ela fez? Tá, aí ela aceitou, ela ouviu o seu primo. O que ela fez? Ela teve uma atitude diante disso. Ela sabia que era uma ordem que ela não podia, mas o que ela fez? Ela quebrou. O que ela fez em primeiro lugar? Ela teve uma atitude. Ela falou assim: avisa ao meu povo aí, avisa Mardoqueu e os judeus, conclamar 3 dias de jejum e oração, né? Perante isso, né? Para todos nós, ela também ficou, as suas servas também ficaram 3 dias de jejum e oração para que ela pudesse, depois de 3 dias, ir perante o rei, né? E foi isso que ela fez. Passaram esses 3 dias, né? Ela se vestiu de veste real, vestiu de toda, né, os seus apetrechos lá como rainha e foi no palácio do rei, né?
lá no pátio do palácio. No pátio do palácio, o rei já avistou Esther e já levantou o cetro de ouro, que significava que ela podia, né? Ela estava podendo entrar, podendo falar com ele, né? Ele já autorizou ela entrar, ela podia. E o que o rei perguntou a ela? O rei perguntou a ela assim: o que você deseja, Esther? Que você deseja que eu darei metade do meu reino para você, né? O rei já né, se abriu todo para ela. O que você deseja? Que darei metade do meu reino a você. Olha a sabedoria de Esther. O que ela fez? Ela falou assim: olha, rei, eu vou fazer um banquete, gostaria que você, né, você e Amã, o seu príncipe, né, o seu general, alguma coisa assim que eles falam, fosse desse banquete que eu estou oferecendo. É isso que eu gostaria, apenas isso, né? E tal. E ele foi no banquete, eles foram no banquete o primeiro dia, aí ela não falou, deu apenas o banquete. Olha a sua sabedoria. No segundo dia, ela também convocou um segundo banquete no outro dia para que o rei e Amã também fosse. Aí nesse segundo dia que ela falou para o rei. Ela falou: rei, perante Amã. Amã estava ali. Rei, Amã, deixa eu só ver aqui o que ele falou. Olha, deixa eu só dizer uma coisa aqui. Ela correu o risco. Uma rainha, ela correu o risco da própria vida. Então aqui ela teve coragem, gente, ela teve coragem. Uma rainha também tem coragem nas situações. Ela teve coragem para permanecer perante o rei, né? Então ela se expor à sua própria vida. A sua própria vida em favor de um povo, da sua nação, né? Da sua origem. Então, aqui, ó, mostrou também um outro lado que eu destaquei aqui também que me chamou a atenção. A coragem dela, a coragem de Esther, né? De se colocar a própria vida em risco. Uma rainha faz isso. Uma rainha que é convocada, tô falando para mim e para você, para nós, né? Somos convocadas por Deus. Nós corremos o risco, temos que correr o risco em favor daquilo que Deus coloca nas nossas vidas, em favor do propósito dele nas nossas vidas, né? Ela correu o risco. O rei podia não ter aceitado. Ela podia perder, né? A vida por isso. Mas ela não. Ela se firmou, tomou uma atitude, sabia quem ela era, né? E foi perante o rei. Tá. Então, ela tomou uma posição. Ela teve uma posição. Então, diante dessa situação, a rainha teve uma atitude. Tá, deixa eu terminar aqui. Então, deixa eu me seguir aqui, então eu vou me perder. Aí o rei perguntou para que ela queria, tá? Ela foi, tá, e disse isso. Aí ela falou pro rei, no segundo dia do banquete, ela falou pro rei assim: rei, o que eu quero, o que está acontecendo? O seu príncipe Amã, ele mandou exterminar a mim e aos judeus. Até aí o rei não sabia que ela era judia. Ele não sabia, né? Como o seu primo mandou ela não contar, ela permaneceu em segredo até então, gente. Até então o rei não sabia que ela era judia, né? E ninguém sabia que ela era judia ali, né? Então, aí ela falou: o Amã, o seu príncipe mandou exterminar a mim e a todo o meu povo, né? Aí ele ficou horrorizado, né? Ele ficou horrorizado com aquilo. Falou: como, né? Como isso? Como pode acontecer isso, né? Aí aí ele pegou e falou, ele ficou indignado com Amã, com o seu oficial. Ele ficou indignado. E nisso ele saiu fora do palácio e foi lá no pátio. E nisso Amã ficou morrendo de medo que Esther mandasse matá-lo, né? E ele deitou lá no seu divã, na sua cadeira, lá no seu divã da rainha Esther. E quando o rei retornou de novo ao palácio, viu Amã no divã da rainha Esther, ele ficou mais indignado ainda. Como ele percebeu como ele quisesse se aproveitar, né, da rainha.
e mandou já os seus servos ali já levar Amã, já colocaram, tipo, eles colocavam um pano no rosto, né? E ele já pôs um pano no rosto, no rosto de Amã, já para ele ir para aquela forca, que Amã mesmo tinha já programado para Mardoqueu. Olha como que é as coisas, gente. É aquela lei, né? É aquela lei do campo eletromagnético que a gente fala em física quântica. Aquilo que você faz retorna para você. O que Amã tinha programado para Mardoqueu, né? Para o judeu Mardoqueu, né? Morrer na forca. Quem foi para a forca? Foi o próprio Amã. A forca que ele preparou para o outro ficou para ele. Que o rei mandou que ele fosse enforcado naquela forca, né? Olha, aquela coisa, o que a gente emana volta pra gente. Aquilo que a gente deseja pro outro, né? Aquilo volta pra gente. Então, o que aconteceu isso aqui, né? No caso de Amã. E nisso, o que aconteceu? A rainha Esther, né? Fez um decreto, uma ordem. Olha a ousadia dela, gente. A intrepidez, a audácia. Como mostra, como a atitude dela, né? De ousadia. O que é? Ela decretou uma ordem. Foi decretada uma ordem que a partir daquele momento todos os judeus teriam condições de ter voz, né? Eles teriam condições de defender a sua própria defesa, tinham condições de, como que direito à legítima defesa. Todos os judeus teriam direito à legítima defesa. Ela decretou isso, foi uma nova ordem, um novo decreto, né? Isso mostra a sua ousadia, ela quebrou um padrão. A ousadia é quebrar um padrão, ela quebrou um padrão, ela foi além dos outros, né? Além dos outros reis, rainhas que já existiram, né? Ela tinha uma nova personalidade de estilo, né? Ela tinha um estilo próprio, um estilo, né? De ousada mesmo, né? Isso mostrou quem ela era, a diferença que ela era, como uma mulher judia, como uma rainha judia, né? Da onde ela veio, né? A ousadia, né? E a intrepidez, ela não teve medo, mostra sua intrepidez, até ponto de né? Decretar, teve um novo decreto, ela fez um novo decreto, autorizando a legítima defesa dos judeus. Aí os judeus, o que aconteceu? Os judeus, eles mataram seus inimigos da casa de Amã, né? Eles tiveram uma atitude de exterminar com todos os seus inimigos. E isso é uma história, ficou decretada uma festa, chama de Purim, uma festa judaica que até hoje eles celebram, né? Em decorrência disso, em decorrência desse fato, né? Da defesa dos judeus, da legítima defesa dos judeus, né? Chama festa de Purim, né? Por uma mulher, gente, uma mulher que ouviu obedecer às ordens do seu primo, né, judeu Mardoqueu, e cumpriu todas aquelas características de rainha. Ela teve todas essas posturas, todas essas atitudes que uma rainha tem de verdade, né? E o que eu quero dizer assim, o que eu direi aqui? Que nós somos, né? Nós somos, falando das mulheres aqui, né? Nós somos, Deus nos constituiu rainhas sacerdotisas. Nós somos feitas rainhas, né? Essas características que Esther teve, nós também temos. Deus já nos fez assim. Se Ele nos fez reis sacerdotes, a palavra está ali para mostrar, né? Para a gente modelar a palavra. Nós temos que modelar Esther, então. Então, com essas características, então. Primeiro, autoestima, autoconfiança que ela tinha, sabia guardar segredos, uma mulher que teve coragem de se expor à própria vida, né? Uma mulher que teve ousadia, né? Que intrepidez, audácia de fazer coisas inovadoras. Ela inovou, ao ser audaciosa,
pessoas que fazem coisas inovadoras. Então, que nós, né, nós mulheres, possamos também ser isso, né? Atingir o propósito de Deus. Que, né, como esse texto, vou ler de novo. Que esse versículo que me chama muito a atenção, né? Que Mardoqueu disse para Esther: quem sabe não foi justamente para isso que você foi escolhida rainha? Quem sabe? Então eu digo assim para nós: quem sabe? Quem sabe que se eu, que estou aqui, né? Para esse tempo, para essa hora, que Deus me constituiu para estar exatamente para esse povo, né? Para essa nação, né? Para você também que está aí, aonde você estiver, em que cargo você tiver, como se tiver, que posição que você tiver. Será que não foi para esse tempo, para essa hora exatamente que Deus nos constituiu, né? Para estar exercendo o propósito dele, para exatamente desse tempo de hoje, tudo que está acontecendo no mundo, né? Essa tecnologia que nós estamos, né? Estamos, né, entrando numa nova era de tecnologia, né? Esse avanço de tudo isso é para esse tempo que Deus nos colocou. Então nós temos que avançar como mulheres também, falando que como mulheres, né, nessa posição, atingir o propósito de Deus para esse tempo, exatamente. Não existe outro tempo, não existe outro tempo, o passado já foi, desculpa, né, o futuro só pertence a Ele. Nós estamos exatamente agora, é para esse tempo que Deus nos constituiu, rainhas e sacerdotisas, né? Então, nós temos que confiar em Deus, mesmo que às vezes possa a gente achar que vai custar a nossa vida. Nós vamos, né? Parece que tem coisas que nós temos às vezes receios, né? Mesmo que achemos que vai custar a nossa própria vida, nós temos que confiar em Deus, como Esther confiou. Ia confiar a sua própria vida. Ela ia poder perder a sua própria vida ali, né? E ela confiou em Deus, né? Ela confiou em Deus nesse momento, né? Então, para nós também, estou dizendo para nós também, né? Para nós também. Então, nós temos também sabedoria, como ela teve, sabedoria para lidar com o rei. Ela não disse no primeiro momento, né? Ela pensou, ela teve sabedoria ela fez 2 banquetes. O primeiro para festejar ali com o rei. Aí o rei com a mãe. O segundo banquete que ela disse, no segundo banquete, isso foi sabedoria dela. Ela teve uma sabedoria de como lidar com tudo isso, né? Também nós precisamos ter sabedoria para lidar com tudo que nós estamos passando. Temos que lidar com o quê? Com nós mesmas, né? Mulheres, lidar com a nossa parte pessoal, né? Lidar com a nossa casa, com a nossa família. Temos que lidar com a parte profissional, temos que lidar com a parte social, né? Temos que lidar todas as áreas. Então temos que ter sabedoria para tudo isso, para podermos lidar com tudo isso, com mais coisas que muitas mulheres fazem, né? Muitas mulheres fazem muita coisa. Então, que Deus nos dê, para cada uma de nós, sabedoria, para podermos lidar com todas as coisas que nós temos que lidar, né? Nas nossas vidas, na sociedade, nas nossas casas, né? Em todos os lugares, no propósito que Deus nos chamou. Tá bom? É isso. Tá bom? Então é isso. Eu queria deixar uma reflexão para nós, né? Com o mês das mulheres, essa semana já iniciando com essa reflexão sobre a rainha Esther. Ok? Então, tá bom. Obrigada, mãe, você tá aí. Obrigada, rainha. Minha mãe, rainha. Feliz Dia da Mulher, minha mãe. Tá bom? Você é a rainha. Ok? Então, tá bom. Um beijo para todas nós. Que desejo um feliz Dia da Mulher. Feliz Dia das Mulheres, né? Para todas nós. Tá bom? E um beijo no seu coração e que sejamos rainha sacerdotisa em todos os momentos, em todos os lugares, ok? Um beijo no seu coração e até mais. Tchau, tchau.